Pronto, colegas, né? Aula sendo gravada, mais uma vez, boa noite a todos. E vamos começar ao nosso trabalho de hoje. Nós demos início aos quocientes de comparação, ou seja, o quociente e os indicadores que a gente trabalha com índice é simplesmente a comparação entre um elemento patrimonial em relação ao outro. Você vai dividir um elemento por outro elemento patrimonial. Então, essa divisão a gente vai encontrar um resultado, a gente vai encontrar um quociente. E esse valor encontrado é um índice. Esse índice ele pode estar na forma bruta, da forma que você encontrou. Esse índice nós poderemos transformar em percentual. Então, dependendo desse resultado, aí a gente consegue identificar se a empresa está com a saúde financeira boa ou não. Ela tem condições de pagar as dívidas de curto prazo, as de longo prazo, se a empresa tem condições de ampliar a sua estrutura, contratar novos funcionários, comprar novos maquinários, ou seja, através de uma análise, você identifica tanto a saúde financeira como a saúde econômica da empresa, que é isso que nós estamos estudando. No primeiro momento, nós temos a noção do que seria uma análise horizontal, depois uma análise vertical, voltaremos a esse tópico, depois só agora em forma de exercício, resolver uma bateria de exercícios para que a gente possa fixar esse tema. Aí, em seguida entrou justamente a questão do índice, né? a forma do quociente, que é isso que nós estamos trabalhando. Existem algumas fórmulas simples, né? Forma de liquidez imediata, forma de liquidez corrente, forma de liquidez seca. Então a gente viu algumas fórmulas de fácil dedução. O que precisa a gente fazer é entender a classificação. Né? Lembrando, você precisa entender o que é ativo circulante e o que não é circulante. Precisa entender o que é passivo circulante, passivo não circulante. E identificar as contas de cada grupo desse. Identificando essas contas, pronto, acabou-se. Então a gente já começa a dominar a questão da análise. Aí depois a gente vai começar, depois que aprende essa estrutura, aí a gente começa misturando essa estrutura, começa misturando para que a gente consiga fixar. Tá? Então a gente começou aí, primeiro veio a liquidez ou solvência, né? A liquidez financeira, né? que é justamente o que é liquidez. Liquidez é a capacidade de pagamento. A capacidade que a empresa tem de pagar o que deve. Né? Aí primeiro a gente veio, aí a primeira liquidez que nós estudamos foi a liquidez imediata, também chamada de liquidez absoluta ou liquidez instantânea. Então, só me lembre aí o que é a liquidez imediata. A liquidez imediata é quando eu tenho o recurso que eu tenho em mãos para pagar. Eu não levo em consideração a nada a não ser o recurso que eu tenho, o dinheiro que está no caixa, o dinheiro que está no banco, o dinheiro que está aplicado. Esse conjunto eu posso chamar de disponibilidade. Então, quando eu falo disponibilidade, eu estou me referindo ao recurso financeiro, aqueles bens numerários. O dinheiro do caixa, o dinheiro do banco, aplicações financeiras, numerário em trânsito. Aí eu pego esse conjunto todinho, aí para análise, aí eu chamo isso de disponibilidade. Então, quando eu vou identificar a liquidez imediata, eu só levo em consideração o que eu tenho em mãos. Eu desconsidero o que eu tenho para receber. Daqui um mês, 2, 3, um ano, eu desconsidero, faz de conta que eu não vou receber. Aí eu desconsidero a mercadoria que está para ser vendida, não sei se vou vender. Então eu desconsidero, eu só vou contar o dinheiro que tem em mãos. Aí eu pergunto, esse dinheiro que eu tenho em mão dá para pagar o que eu devo de curto prazo? Aí eu preciso saber. Aí eu uso essa fórmula que está aí. Chama-se liquidez imediata. Então, liquidez imediata é o que eu tenho de imediatamente para pagar. Sem contar com o que eu vou receber, com o que eu vou vender, é o que eu tenho em mãos. Dinheiro, então, eu acho a liquidez imediata. Nós tínhamos trabalhado um balanço demonstrativo. Nós vimos de que a disponibilidade naquele balanço era de R$15 mil. Era um valor que estava lá na conta caixa. Né? Vocês voltam o balanço. Ele não está aqui, eu tirei desse slide aqui, que é a segunda aula praticamente. Então você vai lá no balanço e viu que na conta caixa lá,
é um bem numerário, que está lá na disponibilidade, tinha 15 mil. Aí você pega esses 15 mil e divide pelo que você deve de curto prazo. O que você vai pagar até o término do exercício seguinte. E se eu estou em 2021, o que eu vou pagar até dezembro de 2022. Isso é passivo de curto prazo. Aí a gente usa essa fórmula. O indicador que dá, aí eu poderei encontrar um valor maior que 1 ou abaixo de 1. Se eu encontrar um valor maior que 1, significa dizer que eu tenho condições de pagar, porque o 1 representa os 100% do que eu tenho no caixa, 100% do que eu disponho. Então, se eu tenho maior que 1, 1,2, 1,3, 1,30, 1,20, significa que a cada R$1 do meu passivo, eu tenho disponível para pagar. E o que passar de R$1 é o que vai sobrar para mim. Então, a gente encontra isso aí. Então, nesse exemplo que nós temos aí, eu tenho 15 mil dividido por 40. Aí encontramos 0,375. Aí a gente multiplicou por 100, porque eu encontrei aí o índice. Aí eu multipliquei por 100 para encontrar o percentual. Aí o percentual é 37,5. Ou seja, um valor abaixo de 100%. É um valor abaixo do 1, se eu tivesse encontrado. Então, é um valor abaixo de 100%. Aí significa dizer que eu não tenho de recurso suficiente para pagar o meu passivo. Quer dizer, eu só tenho 15 mil e estou devendo 40. Então, eu não tenho recurso suficiente para pagar. O meu recurso corresponde a 37,5%. Eu não posso pagar tudo. Se eu tiver que pagar, eu só vou pagar do que eu devo, 37,5%. Então, é assim que a gente viu a liquidez imediata. Aí, outro passo. Aí, nós vamos verificar a liquidez corrente. Então, enquanto a liquidez imediata, eu só levo em consideração o valor que tem em mãos. Na liquidez corrente, eu levo em consideração tudo que está no meu ativo circulante. E o que é que está no ativo circulante? 3 grupos. O que eu falei, o primeiro, a disponibilidade, que são os bens numerários. Aí vem o segundo, que é as mercadorias, né? Poderá ter estoque, poderá ter produto acabado, produto em elaboração. Quando eu falo produto acabado, produto em elaboração, matéria-prima, é porque essa empresa é indústria. Então, quando eu falo produto em elaboração, isso é mercadoria de venda. É um produto que eu estou transformando e ele está em elaboração. Quando eu falo produto acabado, é que eu já transformei o meu produto e estou pronto para vender. Né? Matéria-prima é uma matéria que eu preciso para transformar meu produto para vender. Então, quando eu me refiro a matéria-prima, produto em elaboração, produto acabado ou produto pronto, eu estou me referindo à mercadoria. Só que é mercadoria de uma indústria. Quando eu falo mercadoria, simplesmente a palavra mercadorias, eu estou me referindo a produto de uma loja, de um centro comercial, que compra e revende sem fazer transformação. Então, não é uma indústria mais, mas uma empresa comercial, simplesmente de compra e venda de mercadorias. Então, leve em consideração isso aí. Agora, eu posso resumir tudo isso com a palavra estoque. Quando eu falo estoque, tanto pode ser empregado para as indústrias, como pode ser empregado para as empresas comerciais. Mas eu quero que entenda o seguinte, que dentro do ativo circulante eu já tenho 2 grupos. A disponibilidade, que é o dinheiro, que vocês já viram, e as mercadorias. Aí eu venho o terceiro grupo. O terceiro grupo são os direitos de curto prazo. Aqueles direitos que eu tenho direito hoje, que vou receber até dezembro do próximo ano, até o término do exercício seguinte, né? Que o exercício seguinte é 2022, até dezembro de 2022, esse valor é curto prazo. Então, esses 3 grupos aí é que me formam o ativo circulante. Eu tenho que somar esses valores todinho e colocar nessa fórmula aí no numerador. Então, o LC significa liquidez corrente. No denominador eu tenho AC, que significa ativo circulante. Vou dividir por quem? Você vai dividir sempre, nesse caso, sempre pelo passivo circulante. Quem é o passivo circulante? São as minhas dívidas. Os valores que eu tenho para pagar com impostos, valores que eu tenho para pagar com folha de pagamento, valores que eu tenho para pagar a fornecedores, valores de empréstimo, tudo isso de curto prazo. Aquilo que eu tenho que pagar até o término do exercício seguinte. Então, isso aí é passivo circulante. Então, eu junto, boto na fórmula e encontro o indicador. Então, significa dizer o quê? Tudo que eu tenho no ativo circulante, dá para eu pagar o que eu devo de curto prazo? Veremos. Aí a gente
pegou o circulante, no balanço anterior que nós temos, o ativo circulante ele tem um valor de 63 mil, está no ativo circulante. Aí eu divido pelo passivo circulante. Aí encontro o passivo circulante, eu tinha 40 mil. Eu faço essa divisão, aí nós encontramos o quê? Aí nós encontramos 1,575. Multiplicamos por 100 para tornar os números em percentuais, aí encontramos 157,5, ou seja, valor acima de 100. Então, o 100 corresponde ao que eu devo, o 100 corresponde ao que está no meu passivo para eu pagar. Então, sobra ainda 57,5%. Então, a empresa está mais ou menos boa, dá para pagar a dívida dela de curto prazo. Tá? Como é que eu identifico isso? Através da liquidez corrente. É todo o ativo circulante dividido por todo o passivo circulante. Então, foi assim que nós encontramos. Para cada R$1 que eu devo, eu tenho R$1,57. Pago R$1, ainda me sobra 57 centavos, então a empresa está mais ou menos equilibrada. Né? Pode pagar o que deve. Pelo menos de curto prazo. Aí a gente deu outro. Assim, aí embaixo tem uma observação aí, né? A liquidez corrente maior do que 1 é suficiente para pagar dívida de curto prazo. Perfeito, a gente viu isso. Quando ela é igual a 1, ou seja, é o ponto de equilíbrio. O que você tem é o que você vai pagar. Não sobra nada. E quando a liquidez corrente é menor, né, traduz-se uma dificuldade no pagamento das dívidas de curto prazo. Então eu vou ter dificuldade para pagar, porque eu não tenho todo esse recurso. Aí a gente partiu para a liquidez seca. O que é liquidez seca, professor? Já entendi, professor. Entendi o que é imediata. É só o que eu conto, o que eu tenho em mãos. Espera aí, bacana. O negócio está aparecendo aqui. Estou aqui na minha frente, Bruno Guilherme, tapando aqui meu slide. O sistema está informando que Bruno Guilherme é o único aluno que entra sem ser convite. Ele entra direto. Eu vou verificar se Bruno está como membro. O sistema acusou aqui agora, mas vamos embora. Então, aí a gente viu que a liquidez imediata é só a disponibilidade que eu tenho. A gente viu a liquidez corrente, que é todo o meu ativo circulante. E agora a gente vai ver a liquidez seca. Quando eu faço a liquidez corrente, quando a gente analisa a liquidez corrente, a gente está supondo que nós iremos vender a mercadoria para ter recurso, ter dinheiro, que nós iremos receber o que o pessoal nos deve. Aí eu conto com isso, eu conto com coisa que eu estou supondo que vou vender, supondo que vou receber, aí eu conto. Aí junto com minha disponibilidade faço o cálculo. Na liquidez seca, não. Na liquidez seca eu pego tudo que eu tenho, tudo que eu disponho do ativo circulante, eu pego a disponibilidade, eu pego o direito de curto prazo, eu pego o meu estoque, você sabe que esses três é quem formam o ativo circulante. Aí eu pego isso e retiro daí o estoque. Observe que primeiro eu incluo tudo junto e retiro. Foi a complicação que teve na aula passada, quando alguém me perguntou aí, professor, esse 520 de onde é que tem, né? Bom, daqui a pouco a gente vai ver aqui. Que justamente era a soma do ativo circulante, ele incluiu o estoque, depois tirou o estoque, aí não ficou muito claro ali no cálculo, e por isso a colega fez o questionamento. Né? Não entendeu realmente porque não estava claro aquilo ali. Então, a liquidez seca é a liquidez corrente, é todo o circulante menos o estoque. Dividido por quem? Mais uma vez, pelo passivo circulante. O passivo circulante está sempre presente aí. Eu divido por ele. Aí foi o que aconteceu. A gente pegou 63 mil, que era justamente o ativo circulante lá de X2 do balanço, e dividimos por 40 mil, que é o passivo circulante. Então, quando a gente dividiu, encontramos 0,825. Multiplicamos por 100, quando multiplica por 100, torna o número percentual. Então, nós encontramos 82,5. Significa dizer que eu não tenho acima de 100%.
Então, eu vou ter dificuldade para pagar a minha dívida de curto prazo se eu não considerar o estoque. Se eu não vender nada, então eu vou ter dificuldade para pagar, porque eu só vou dispor de 82 centavos,5 para pagar. Tá? Então, como é que eu identifico isso? Através da liquidez seca. Então, essas três liquidez, que aí vocês já mataram, a gente deve fazer alguns exercícios daqui a pouco. Então, essas três liquidez é simples. É saber se eu consigo pagar as dívidas de curto prazo. Só, não entra nada de longo prazo por enquanto. Se eu tenho condição de pagar as dívidas, o que a empresa deve de curto prazo, o que ela tem que pagar até o término do exercício seguinte, ou seja, o exercício seguinte é 2022, o que ela tem que pagar até dezembro. Aí eu vou contar com o quê? Com o ativo circulante. Com ele todo, vou contar com ele sem o estoque e contar com ele só com a disponibilidade, se eu tenho condição de pagar. E aí o resultado é quem vai me dizer. Se for um resultado acima de 100, né? Então é bom. Se for no igual, não estou ganhando nada. Se for abaixo, a empresa vai ter dificuldade para pagar o que ela deve. Aí nós partimos aqui para a liquidez geral. Bom ficar atento a isso, porque às vezes a gente, quando está fazendo, a gente confunde, tá? Liquidez geral, vocês observam que agora eu vou usar os dois passivos no denominador. Eu vou usar o passivo circulante, esse que a gente trabalhou o tempo todinho, que dava 40 mil, e vou usar agora o passivo não circulante, agora eles dois, que vai estar no denominador dessa fração aí, dessa forma. E no numerador, é um ativo circulante. Eu já conheço o ativo circulante, que é aquele 63 mil, mas os direitos da empresa de longo prazo, aqueles que eu vou receber depois de 2022, aquele que é após o término do exercício seguinte. Quando eu uso até o término do exercício seguinte, é curto prazo, até, a preposição até. Mas quando eu uso a preposição após o término do exercício seguinte, significa dizer que é longo prazo. E aí, para achar a liquidez geral, eu uso o ativo circulante, que nós já conhecemos, que é 63 mil. Acrescento aí o quem? O direito de longo prazo. Se a gente voltar lá no balanço, você vai ver que esse direito é de 18 mil. Eu somo os dois e somo o passivo circulante. Então, quando eu somo o meu passivo circulante, o ativo realizado a longo prazo é 10 mil, né? São 10 mil, tá lá. Aí eu agora divido por quem? Aí eu divido pelo passivo circulante, que é 40 mil, mais o passivo não circulante, que é 18 mil. Eu divido, aí eu encontro 1,258. Multipliquei por 100, tornei o número em percentual, aí eu encontrei um valor acima de 100. 125,8. Significa dizer que eu tenho, para cada R$ 1 que eu devo, eu disponho de 125 reais. Ou seja, eu pago o que eu devo, ainda me sobra 25,8%. Né? Aí então sobe. Significa dizer que a saúde da empresa aí está boa, pode pagar. Ela pega tudo que ela tem no ativo, né? Tudo da seguinte forma, até o longo prazo, e consegue pagar as dívidas que ela tem de curto e longo prazo. A empresa aí está boa. Aí vem os exemplos aí. Aí vem agora a solvência geral, margem de garantia. Observe aí que é o valor total do ativo. Olha, uma pausa aí, reflete, para não esquecer, não complicar isso. Quando eu falo liquidez geral, eu uso o ativo circulante e parte do ativo não circulante, que é justamente o ativo realizável a longo prazo, que são os direitos de longo prazo. Até aí, eu vou até o direito. Divido pelo passivo, ao encontro justamente a liquidez geral. Na solvência geral, ou seja, pagar tudo com tudo que eu tenho, eu pego o ativo todo. Eu pego o ativo circulante
o ativo não circulante tudinho, que é formado pelo ativo realizado a longo prazo, é formado por imobilizado, é formado por investimento e é formado por intangível. A gente vai verificar no balanço, né? Eu pego o ativo todo que justamente dá esse valor, o valor que tem aí de 108 mil. Pego tudinho e divido por quem? Pelo passivo de novo, pelo passivo total. Aí eu divido pelo passivo circulante e o passivo não circulante. Observe que aí, em momento nenhum, entrou PL, em momento nenhum entrou o patrimônio líquido, tá? Então, aí a gente viu essas primeiras fórmulas principais, iniciais, para a gente lembrar do assunto. Liquidez imediata, liquidez corrente, liquidez seca, liquidez geral e solvência geral. Cinco fórmulas. Só o mesmo medicamento, o mesmo mecanismo. O que eu quero resolver é a dificuldade que alguns alunos poderão encontrar. Eu acho que não é o caso de vocês. Identificar quais são as contas do circulante, quais são as contas do não circulante, passivo circulante, passivo não circulante. Identificar essas contas, inclusive identificar as contas do PL para poder eliminar. Vocês precisam agora lembrar a classificação das contas, que é o que nós vamos fazer nos exercícios agora devagarinho. Vamos fazer um exercício, classificação de conta, para que a gente comece a fixar isso aí e não errar a questão dessa natureza. Tá? Então, a gente fez assim um resumo das fórmulas. Aí agora eu dou a pausa o seguinte, assim, algum questionamento, alguma dúvida dos colegas, algumas coisas que eu preciso esclarecer aqui, ou a gente segue, por favor. Aí. Pode prosseguir, professor. Né? Eu fico olhando para ver, não conhecia a voz. Né? Josefa foi quem foi que falou, não vi quem falou, mas tudo bem. O importante é que... Núbia. Boa, Rubem. Vamos embora, Núbia. Vamos continuar aqui. Então, vamos aqui agora. Aí agora, vamos resolver isso aqui. Tá? Vamos resolver isso aqui. Nós já resolvemos isso em aula passada. Vamos só dizer como é que a gente vai fazer a resolução. Mostra a resolução. Depois tem o outro exercício também. E os demais, vai ser com vocês, né? Os exercícios. Vê o momento aí que eu vou mostrar isso aqui. Deixa eu atender essa ligação. É a minha diretora. Vou fechar o áudio aqui, viu? Por favor, vou fechar o áudio, viu? Oi. Acerta. Não, professora. Olha, pelo presente instrumento particular, Mano Feitosa de Souza, brasileiro, solteiro, professor, pediatria. Tá aqui. Certo. Ok, vamos lá. Papel, lápis, só para lembrar que vocês já fizeram esse exercício na aula passada. Só para a gente fixar. Primeira coisa que vocês teriam que fazer aí para resolver essa questão. Primeiro, vocês toda vez pegar uma questão dessa, eu já falei das minhas provas, né? Caso for prova objetiva, prova do CRC, prova de concurso. Né? Vocês, a primeira coisa que faz numa questão dessa é ler o comando da questão. O que é o comando da questão, para quem não lembra? É o que ela quer, é o que ela está perguntando. Primeiro lê o comando, aí vai ler depois o que tem lá por cima. Porque você já direciona o caminho, já direciona na leitura o que é que você quer. Então, assim, a gente vai lá embaixo, onde tem assim, abaixo desse elenco de números, né, que a gente viu, aí tem assim, o balanço patrimonial foi assim publicado, mas na análise dos balanços mandado proceder pela direção da entidade, foi simulada as seguintes indagações. Ela mandou a direção, disse, olha esse balanço aqui, verifica aí como é que está. Vamos verificar aí o seguinte, se no meu estoque aí, que tem 220 mercadoria, se eu vender tudinho a preço de custo, sendo a metade à vista e metade a prazo,
como é que fica a minha liquidez imediata, como é que fica a minha liquidez seca, a minha liquidez corrente. Então, foi feita essa indagação, que isso vai acontecer com vocês quando estiver no mercado de trabalho, estiver trabalhando e você se dedicar a essa questão de analista financeiro. A empresa chegou e disse, está em meu balanço, bacana. Agora, se eu vendesse isso aqui, do preço de custo, sem ganhar nada, a parte 50% à vista, 50% a prazo, como é que ficaria esse balanço? A minha liquidez imediata continuaria 16%, né? Então eu teria que analisar os dois, no primeiro momento e no segundo momento, para saber se ela continuar em 16%. A minha liquidez imediata teria aumentado para 56%, então a gente já fez isso aí na aula passada, tá? A gente já fez, então a gente foi tentar resolver a questão, aí aqui foi só um resumo, eu corrigi aqui nesse 220, né? Está aí entre parênteses, que estava só 200. Então a gente pegou aí, nesse quadro, nessa coluna aí de números, onde tem na linha de estoque, que tem 220 mil, a questão está dizendo, se eu vendesse esses 220 mil aí, a preço de custo, sem ganhar nada, zerado, sem ganhar nada, se eu vendesse isso aí, e vender tudo, o estoque vai ficar zerado, é o que está lá na outra coluna. A zero. Por quê? Porque vendeu tudo. Mas vendeu de que forma? Vendeu 50% à vista e 50% a prazo. Então, se o 50% à vista que vendeu, então vai lá para a disponibilidade, que é dinheiro. Entrou dinheiro, disponibilidade, bens numerários, né? Entrou dinheiro no caixa, ou dinheiro no banco. Então, ele pegou 110, que é a metade, e jogou lá em cima na conta caixa. A gente viu isso. Só que o outro foi a prazo, crédito, né? Deu crédito a alguém, vendeu a prazo. Aí, no lugar de ter a palavra crédito, poderia ter aí duplicatas a receber, contas a receber, notas promissórias a receber, poderia ter aí. Mas a gente usou a palavra crédito, que significa a mesma coisa, é um crédito, é um direito que você tem. Como você não recebeu, então entrou 110 como direito. Pois bem, significa dizer que a disponibilidade, que era 80, quando entrou mais 110, passou a ser o que agora? 190. Aí o crédito, que era só 10, só 100, entrou mais 110, ficou agora 210. Pronto. O ativo circulante, que foi, teve uma colega aí que falou, quando estava resolvendo essa questão, disse, não, o ativo circulante não alterou em nada, então o ativo circulante continuou a mesma coisa. Aí a gente foi para as questões. Aí nós vimos para cá, a gente viu para cá, viu essas fórmulas, né? A gente foi para questões aqui. Ó. Então, liquidez imediata, que é a disponibilidade sobre o passivo circulante, aí a gente, quando foi lá, viu que essa disponibilidade, né? Essa disponibilidade, R$80 mil, negão. Conversa essa aí, negão. No primeiro momento, 80 mil, que a gente viu a disponibilidade de 80 mil, sobre o quê? Sobre o passivo circulante. Voltando lá, aí a gente viu que o passivo circulante está aqui, no meio aqui no meio do quadro, passivo circulante, o valor de 500 mil. Então, a disponibilidade no primeiro momento, antes da venda do estoque, era 80 mil. O passivo circulante, no primeiro momento, era quanto? 500 mil. Então, o que foi que ela fez? Dividiu 80 mil por 500 e encontrou 16, que é que está lá. Mas a questão pergunta lá, continuou os 16? Aí vamos ver por que não continuou. Porque a disponibilidade agora passou, não é mais 80, passou a ser agora 190. Naturalmente que vai alterar. E o passivo circulante continuou em quê? Em 500, ele não alterou. Quem alterou foi a disponibilidade. Então, quando ele botou na fórmula, então a disponibilidade, que era de 190 mil, que era 80 mais 110, dividiu pelos mesmos 500. Por que pelos mesmos 500? Porque o passivo circulante não alterou. Então, o valor do percentual agora passou a ser de 38%. Na questão, pergunta se continua em 16. A liquidez imediata teria sido mantida em 16? Não. Vocês resolveram e disseram que não. Então, a gente veio para o segundo. E assim sucessivamente. A gente veio para a liquidez seca. Né? Vocês fizeram. Primeira coisa, cria a fórmula.
coloco o valor do que tem na forma, coloco o valor do circulante, coloco o valor do estoque, coloco o valor do PC, bote na forma. Quando a gente pegou o circulante aqui, ó, que é 400 mil, quando a gente vai lá, ó, circulante, olha lá em cima, em negrita, 400 mil, circulante. Aí você vai agora para o quê? Para o estoque. Você vai olhando a forma, né? AC menos E aí, então você viu que no primeiro momento o estoque era de 220 mil e o PC e o passivo circulante continuou os 500. Então, quando você fez o cálculo, aí encontrou 36 mil. E no segundo momento? No segundo momento, aí você fez o cálculo. No segundo momento, a gente vai ver que o ativo circulante continua mesmo em 400, mas o estoque não tem mais nada no segundo momento que foi vendido, então é zero. Dividido por quem? Pelos 500. Quando você faz o cálculo, encontrou o quê? 80. Né? A pergunta lá foi... A gente já fez isso aí, só para a gente lembrar, para vocês exercitar isso, né? A pergunta tinha sido... a liquidez imediata, na liquidez seca, liquidez corrente, liquidez pau, essas aqui. Veja aqui, eu me perdi aqui no que ele estava perguntando. Ele fez isso aqui. Encontrou uma resposta aqui de que permaneceu em 80. Por quê? Porque simplesmente ele perguntou aqui a liquidez corrente. Quem é a liquidez corrente? É o ativo circulante sobre o passivo circulante. Aí quando você calculou, encontrou o mesmo valor 80, que é a pergunta que ele faz aqui. Ó. Ele pergunta, a liquidez corrente teria se mantido em 80? Sim, que a liquidez corrente é o ativo circulante sobre o passivo circulante. Se manteve em 80, não houve alteração. Se a gente olhar o quadro, cadê o quadro? A gente vê que não teve alteração. Tá vendo? O ativo circulante continuou em 400 mil. Não houve alteração. Nem o passivo circulante. Então, continuou o mesmo 80. A gente fez essa questão. Aí surgiu essa aqui. Tá? Surgiu essa questão. Eu tentei hoje fazer correndo na pressa. Aí eu fiz no celular. Risquei. Aí eu risquei no papel. Fiz o cálculo no papel, fotografei no celular, joguei no meu e-mail, baixei para o slide, é por isso que o papel aqui ficou ruim. Mas olha aqui, o que é que ele quer aqui? Ele quer saber a resposta. Primeira coisa, lembrando aos senhores, pegou uma questão dessa, nunca mal relembrar, nunca é ruim relembrar. Pegou uma questão dessa, não comece lendo lá de cima não, procure o comando dela, o que é que ela quer. Aí lá embaixo já tem análise contábil do balanço patrimonial originário das contas e saldos evidenciados, evidencia um quociente de liquidez seca. Então ele está pedindo a liquidez seca. Então você não vai pensar mais nada. Olha só, se ele está pedindo a liquidez seca, você já sabe que a liquidez seca é o ativo circulante menos os estoques. Lembrando que na soma do ativo circulante o estoque entra, depois você retira. Então, é o ativo circulante menos o estoque dividido pelo passivo circulante. Pronto, mentalizou isso, acabou-se. Aí você, ó, isso aqui que eu fiz correndo hoje. Aí você pega a fórmula. Liquidez seca é igual ao ativo circulante menos estoque sobre o passivo circulante. Vamos preencher o que está em vermelho, o ativo circulante. Foi aí onde tinha aquela falha lá, de 520, tudo, né? Porque estava de uma forma que o aluno ia entender. Mas o ativo circulante. Observe, o ativo circulante, a gente vai lá no balanço. Observe que aqui nas contas, saldo, né? Contas, o saldo das contas aqui. Nós temos a conta banco, conta movimento. É o nome completo da conta banco. Banco, conta movimento. A gente tem um valor de 100 mil. Como representa dinheiro, um bem numerário, dentro da disponibilidade. Então, é ativo circulante. Aí a gente foi lá do lado do ativo circulante em vermelho e botou 100. Cortei os 3 zeros para dar espaço aí. Então, colocamos 100. Esse 100 do ativo circulante. Vamos voltar lá no balanço. A segunda conta, fornecedores. Fornecedores é sempre uma conta de passivo, uma obrigação. Ela não está especificando que essa obrigação se é de longo prazo. Quando não especifica, é porque é de curto prazo. Se eu quiser que fornecedor seja de longo, aí eu digo longo prazo. Se eu não disser nada,
é curto prazo. E se eu disser que é curto prazo? Continua sendo curto prazo. Tá? Então, como não disse nada, é uma conta do passivo no valor de 170. Aí você vai lá onde você botou. Primeiro você escreveu ativo circulante, estoque e passivo. Escreveu. Aí você vai lá agora no passivo circulante, aí bota os 170. Já usou duas contas. Aí volta lá, vamos para a terceira conta. A terceira conta é mercadoria em estoque. Mercadoria em estoque, você já sabe que é uma conta do ativo circulante, que faz parte daqueles 3 grupos. Então, você vai lá no AC, no ativo circulante, e vai botar os 180 mil. Aí vai lá, ó, aí botou, ó, 180. Botou lá no balanço, vamos para a quarta conta. Aí eu tenho, abaixo de mercadoria, aí eu tenho imposto a recolher. A recolher quer dizer pagar, é passivo, é obrigação da empresa. Como não está dizendo que é longo prazo, então ela é do circulante, passivo circulante. Então, imposto a recolher, quer dizer, imposto a pagar. 30 mil, aí você vai lá no passivo circulante, aí botou os 30. Vamos lá ver mais algumas contas. Aí depois do imposto a recolher, aí você tem título a receber, direito, de curto prazo. Por quê? Como é que eu sei que é curto prazo, professor? Porque você não está vendo ali que é longo prazo. Existe uma outra forma de identificar isso, que mais vai adiantando a gente faz, que é por data, né? Eu vou indicar data e você vai ter que analisar, saber se é curto ou longo prazo. Mas, por enquanto, então, títulos a receber é uma conta de circulante, é um direito que você tem de curto prazo. Aí você vai lá no AC, aí bota lá os 300 mil. Então, no circulante você já tem 100, 180 e 300. Volta lá no balanço. Vamos lá. Títulos a pagar. Agora é uma obrigação. Títulos a pagar. Então, no títulos a pagar, não está dizendo que esse título a pagar é de longo prazo, então ele é do circulante, é do passivo circulante. Valor de quanto? 210 mil. Aí você vai lá, aí coloca 210 mil. O 2 quase não dá para ver, mas aqui é 210 mil. Aí fez isso. Colocou no passivo circulante. Voltou lá no balanço, aí vamos ver o que mais. Investimento não entra nessas contas, porque só vai entrar a conta do ativo circulante e do passivo circulante. Investimento não entra. Capital social não entra. Ativo imobilizado não entra. Reserva de lucro não entra. Lucro acumulado não entra. Então, nada disso entra. Aí você distribuiu as contas lá. Verde no passivo circulante e em vermelho no ativo circulante. Uma coisa que eu esqueci de observar, de dizer, mas quando você escreveu 180 aqui no ativo circulante, você também destacou no estoque aqui, né? 180 do mercadoria, você também destacou ele aqui embaixo, porque a fórmula vai pedir ele separado lá em cima. Aí por isso que você separou aqui. Todas as indicações da forma, AC, estoque e PC, está de lado, escrito de lado aqui, aí você já colocou o quantitativo. Terminou? Não. Por que não terminou? Porque tem uma observação na questão. Aí aqui, observação 1. Dos títulos a pagar, das obrigações lá do PC, do passivo circulante, dos títulos a pagar, que a gente viu que o título a pagar era 210 mil, né? Do título a pagar, aí 25 mil venceram em 2005, que é o ano que está. O outro vai vencer em 2016, portanto é o exercício seguinte. 70 após, é 70 depois. Então, esse 70 não é circulante. Aí o que é que a gente faz? Tem que tirar. Aí a gente voltou lá, aí tirou os 70 aqui, que é do passivo. Aí tirou 70. Foi bem, então já tem esses valores menos 70. Vamos voltar lá de novo. Aí o segundo diz assim, dos títulos a receber, agora é meu direito, 45 venceram em 2005, que é o ano da questão, que está lá em cima, abaixo lá do 8, ó, 2005. Então, 45 é 2005, 195 é 2006, que é o ano seguinte, mas existe 60 que só vencerá no outro após. Então, esses 60 eu vou onde? Eu vou lá no título a receber, lá no circulante e tiro os 60. Menos 60. E outra coisa na questão. Aí a questão diz embaixo. Aí o 3. Dos títulos a vencer, ou seja, dos títulos que eu tenho para ganhar, dos títulos que eu vou receber, dos títulos a vencer, acha-se descontado em banco, ou seja, o banco já me pagou.
Se o banco já me pagou daquele meu ativo circulante, dos títulos que eu tenho para receber, o banco já me pagou, meu filho, 50, então eu vou tirar de lá. Significa que eu não tenho esse direito para receber mais. A gente vai discutir isso depois, porque existe uma mudança no CPC. Existe uma mudança no CPC que altera isso aí, mas por enquanto, vamos entender só isso. Então, se eu descontei em banco, eu entreguei a duplicata do cliente ao banco, o banco me pagou, então acabou. Agora o problema é com o do banco com o meu cliente. O cliente agora deve ao banco. Então eu não posso contar no meu ativo lá que eu tenho ainda a receber o direito. Não lembre que há uma mudança disso no CPC. Então a gente foi lá e tirou os 50 que eu já recebi, que o banco já me pagou. Aí agora eu somo. Eu somo todo o meu ativo circulante, aí encontrei 470. Eu somo todo o passivo circulante, encontrei 340. Aí eu trago para a fórmula. A fórmula está lá em cima, ela aqui embaixo. Liquidez seca é igual a 470, a soma do meu ativo circulante, menos o que não é circulante, menos o que eu recebi do banco, então eu encontrei 470. Aí a fórmula diz que menos o quê? Menos o estoque. Menos o estoque é de 180. Dividido por quem? Pelo passivo circulante, que é 340. Quando eu faço essa divisão, eu encontro 0,85, que é justamente, cadê a resposta da questão? Eu não estou vendo aqui, porque tem um bagulho aqui na minha frente, aqui, mas aí eu tenho 0,85, que é a resposta, é a letra E. É a letra E da questão. O que é que nós precisamos aí estar atento? Classificação das contas. Saber onde é que bota as coisas, morreu, matou isso aí, é mangaba. Depois vem só um mecanismozinho, que é para a gente melhorar o raciocínio, para a questão de concurso, questão do CRC, melhorar a questão, mas aí é a base. Matou. A dificuldade está o quê? Em classificar as contas. Tá? Bom, sobre essa questão que foi a última da aula passada, ficou claro isso? Precisa esclarecer mais alguma coisa nessa questão ou está ok? Agora deu para entender, professor. Entendeu, né, moleque? É porque é o seguinte, ó, moleque, olha só. Na aula passada, já era bem no final da aula. Eu, nego velho, já não estava raciocinando mais, com fome, com sede. Aí misturou aquilo tudo, mas aí, com calma agora, está no início da aula, então deu para esclarecer. Pronto, esse é o mecanismo, é ficar sempre atento aos comandos. Tá? O comando da questão, as observações, que a gente vai ter outras aqui. Uma questão que a gente vai fazer agora, que essa questão agora, eu vou mostrar a vocês como é que a turma de concurso faz para pegar o aluno. É um negócio desse fácil, enrola de um jeito que você não ficar atento, você perde a questão. Uma questão que tem aí agora há pouco. Alguém ia falar, era Núbia, parece? Alguém ia falar, quem? Não, professor, disse que deu para entender agora. Beleza, minha amiga, beleza. Os demais aí, por favor, não se acanhe não. Eu digo que não está entendendo não, depois vai dizer, eita, prova de negão, eita, prova, que prova. É só entendimento, entendeu? Faz, viu? Isso aqui foi a resolução. Aí embaixo, ó, como foi que ele tinha achado os 520? Ó? Ele tinha botado os 100 que estavam no banco, colocou os 180 do estoque e tirou os 300 do direito que tinha para receber lá, e diminuiu os 60 só. Aí encontrou 520. Faltou diminuir o que daqui? Aqueles 50. Ficou diminuir os 50 que o banco compensou. Aí na questão mostrou só 520, né? Que eu tirei isso daí só para não complicar a gente. Isso aqui ainda foi da questão. Aí agora a gente vai começar a trabalhar. Tá? Papel, caneta. Vocês vão resolver isso aí para mim, seguindo essa orientação. Qual é a primeira coisa que vocês fazem? Lê o comando da questão. Ele está pedindo assim: o balanço decorrente do patrimônio acima foi submetido ao programa de análise contábil da empresa, tendo revelado, em termos percentuais, eu já sei que o resultado tem que ser em percentual, os seguintes quocientes de liquidez. Então ele deu esses quocientes aqui. Ó. Ele disse que nesse balanço, esse balanço que está aqui em cima, disponibilidade 150, fornecedor 120, diz que ele disse aí. Ele disse que a liquidez geral é de 175, a liquidez corrente é de 150, a liquidez comum, atenção aí, viu?
Liquidez corrente e liquidez comum é a mesma coisa, tá? São nomes diferentes. Então, liquidez comum, geralmente quem usava isso era a ESAF, né? E a UNB usa liquidez comum, mas é a mesma coisa, tá? Nos próprios livros eles fazem essa observação. Então, aí eu tenho liquidez seca, que você já conhece, e a liquidez imediata, que você já conhece. Eu quero que vocês agora calcule para mim qual dessas questões aí, o que é que está realmente certo aí. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Aí como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar primeiro, coloca as fórmulas. Escrevam as fórmulas. Olha aí, a liquidez geral, como é a fórmula. Liquidez comum, a mesma liquidez corrente. Liquidez seca, e liquidez imediata. Vocês primeiro escrevem a fórmula, de lado aí vocês escrevem assim, AC, PC, ARLP. Aí você faz tudo de lado, aí vai lá para o balanço e vai só preenchendo, preenchendo, preenchendo. Depois faz o somatório, joga na fórmula e dá a resposta. Então, eu quero que vocês me digam qual resposta é dessa aí. Se é a letra A, B, C, D ou E. Vamos ver se aprenderam agora. Professor, o senhor volta, por favor, nas fórmulas. Voto sim, voto sim. Pronto. Esse exercício é uma forma de a gente mentalizar as formas, que não é difícil, é só treinar. Pode voltar, viu, para a questão. Ah, obrigado, viu? Amanhã eu vou me apresentar no quartel. Aí, para ser liberado lá, eu preciso apresentar, tipo, como se fosse uma ficha da faculdade, entendeu? Como eu estivesse estudando lá. Pra me ser liberado do quartel, senão eu tô lascado. O microfone está aberto. Oh, desculpa aí, desculpa aí. Aí tá bom, deixa. Bacana. Amanhã eu vou me apresentar no quartel. Aí, para ser liberado lá, eu preciso apresentar, tipo, como se fosse uma ficha da faculdade, entendeu? Como eu estivesse estudando lá. Pra me ser liberado do quartel, senão eu tô lascado. Lari, olha só. Uma declaração para ele ser liberado, eu acho meio complicado, já que nós estamos em aula pela plataforma, tá? A não ser um liberar o momento para ele assistir às aulas pela plataforma. O que ele mesmo pode conseguir pelo portal dele é imprimir uma declaração de vínculo. No próprio portal, ele imprime a declaração, porque lá vai dizer o período que ele está, o horário que ele está, a faculdade que ele está estudando, ele pode fazer no portal dele. Mas se isso não for suficiente, a coordenação poderá fazer uma declaração dizendo a ele, dizendo que ele é aluno da instituição, agora vai ter que especificar que as aulas não estão sendo presencial, está sendo pela plataforma, dizer o período dele, e pronto, a gente pode fazer isso sem problema nenhum. Agora, uma declaração pedindo para ele ser dispensado lá, não, aí eu acho meio difícil isso, viu? Mas o que a faculdade puder fazer, a faculdade faz.
Maria Eduarda está presente, tá? Tô sim, Ah, professor. beleza. Que só agora que eu vi a sua mensagem aqui no grupo. Que avisasse quando iniciasse. Ah, obrigado, minha amiga. Nada. Alguém já terminou? Eu acho que é a letra D, professor. Letra D. Liquidez seca de 100. Isso? Sim, Correto. sim. Você acertou. Você acertou. Agora vamos rever aí com os colegas aí. Então, realmente é a letra D, né? E a liquidez seca é justamente 100, né? Quando um acerta, a gente já adianta aí, viu? Então, olha só. Primeiro foi feito o seguinte. Escreveu as formas. E eu vou agora buscar os valores da forma. Eu vou saber qual é o valor do ativo circulante, do ativo realizável a longo prazo, passivo circulante, passivo não circulante. Vou ver aí na liquidez comum. Nem ficou a forma da liquidez comum, que era justamente ativo circulante sobre passivo circulante. Que justamente é da resposta que eu não botei a forma, eu só botei o nome. Ó. Aí vem a liquidez seca e disponibilidade. Foi feito isso, então a gente. Deixa eu ver se tem aqui. Tem não. Não, mas eu vou dizer aí os valores para os colegas aí copiarem, né, para ficar sabendo aí. Digamos, a disponibilidade, só para lembrar, viu gente, que é para a gente exercitar isso. A disponibilidade é aquele que é o dinheiro, está lá no ativo circulante. Então, no ativo circulante você já tem 150. Fornecedores. Fornecedores é obrigação. Como não está especificando que é longo prazo, então lá no PC, passivo circulante, você vai botar 120. Vamos para outra coisa. Clientes. Clientes é um direito. Aí você tem um direito aí de 250. Onde é que vai entrar o direito? De curto prazo, lá no ativo circulante, mais 250 lá em cima, no AC. Duplicadas a pagar, é um passivo. Aí você tem um passivo de curto prazo de 220. Aí você vai lá no passivo e bota mais 220. Agora vem estoque de mercadorias. Observa agora aí, viu? Estoque de mercadoria. Tanto você vai separar, botar estoque os 300, e esse mesmo 300 também vai lá para o AC. Vai lá para o AC, ou seja, vai entrar 300 lá no ativo circulante. Porque o estoque faz parte do ativo circulante, mas como tem uma fórmula aí que é a liquidez seca, aí eu faço ele separado. É por isso que a gente separou os 300. Vamos para agora a outra. Aí eu tenho títulos a pagar. Passivo circulante. Eu vou lá no PC, boto mais 60. Aí eu venho agora duplicatas a receber de longo prazo. Aí vai lá no ARLP, né? Ativo realizável a longo prazo. Você vai botar lá os 200. Duplicadas a pagar de longo prazo. Aí você vai lá, longo prazo, PC longo prazo, você vai botar os 300.
Títulos a pagar de longo prazo, aí você bota mais 100, né? Lá no PNC. Aí embaixo tem investimento, não faz parte, capital social também não entra, imobilizado não entra, reserva também não entra, aí não entra. Fez tudo isso. Aí você somou. Quando você somou todo o ativo circulante, que tem 150, 250 e 300, aí encontrou 700. Aí você agora, no ARLP, só tem os 200. Passivo circulante, aí tem 120, 220 mais 60, aí encontrou 400. No passivo não circulante, aí você achou 300, depois mais 100, somou 400. O estoque separado 300 e a disponibilidade 150. Então você elencou todos os valores que a fórmula quer. Aí você agora sai botando na fórmula. Ali, o ativo circulante 700, o não circulante que você já colocou aí 200, passivo circulante 400, passivo circulante 400. Quando você botou, somou em cima, encontrou 900 por 800, dividiu, aí encontrou 125,5%. Então você já, aí ele está perguntando o quê? Aí a liquidez geral. A gente vai lá na resposta que ele quer, a liquidez geral. A liquidez geral está dizendo que é 175. Liquidez geral, 175. A gente achou na fórmula 112,5. Então já não é essa aí. Tá? Aí agora a gente vai calcular a liquidez comum. Então, quem é o ativo circulante? 700, que a gente já tinha achado. E passivo circulante? 400. Quando você dividir um pelo outro, encontrou 175. A gente vai lá na letra B e ele está perguntando: liquidez corrente é de 150? Não, a gente achou 175. Então não é. Vamos para a liquidez seca, letra D. O ativo circulante é 700, você já achou. O estoque, que é os 300 que você separou, dividir pelos 400, não. Era 100, né? 100. Você gastou seguindo. Era 100. Não, nego, tá certo, nego. 700 menos os 300 do estoque, aí encontrou 400. Dividiu pelo passivo, 400 e encontrou 100%. Então ele está dizendo que a liquidez seca é de 100. A gente foi lá e viu que a liquidez seca realmente é de 100. Se você calcular a liquidez imediata, deixa eu ver se a gente calculou aqui. A liquidez imediata, que é a disponibilidade por 150, o passivo circulante por 40, quando dividiu deu 37,5, que não bate com a resposta. Então a resposta correta é justamente a letra B. E essa aí? Deixa eu ver aqui. Primeiro vamos para o comando da questão. Tá? Comando da questão. Essa daí eu vou ajudar. Essa daí deixa eu fazer para você se deparar como é que os concursos botam para ferrar no aluno, né? O comando diz assim: promovendo-se a análise das demonstrações financeiras elaboradas com base nas informações supra, as informações estão lá em cima, certamente encontraremos um quociente de percentual de liquidez corrente ou comum, a mesma coisa, corrente ou comum, equivalente a. Então, o que é que a gente vai achar aí? A gente vai achar a liquidez corrente ou comum, que é ativo circulante sobre passivo circulante. Que a gente vai achar, deixa eu ver se ele botou a fórmula aqui, ele botou a fórmula ali, então vamos lá. Baseado aqui, ativo circulante e o ativo circulante. O que é que a gente vai procurar aí, gente? A gente só vai procurar quem é ativo circulante e quem é passivo circulante. Encontrou, dividiu, encontrou a resposta, né? Vamos lá, vou ajudar vocês aí para a gente fazer essa mais rápido. A forma da liquidez seca, você já sabe que LS igual a ativo circulante menos estoque dividido pelo passivo circulante. Então a gente precisa saber quem é o ativo circulante primeiro. Então vocês botam lá AC, bota estoque e bota passivo. Vai achar. Então vamos lá. Caixa e banco. Caixa e banco do ativo circulante. Então você já tem aí 100. Mercadorias.
Mercadorias é do ativo circulante. Então você vai botar mercadorias. Mercadoria, isso aí justamente essa aí, essa é a pegadinha, Aí mercadorias 600. Não, professor. Oi, Caixa e banco não é 200, não. O senhor falou 100. foi? Desculpa aí. Eu tô cego, doido. Caixa e banco 200. Deixa eu botar 200 aqui, ó. Tô ceguinho, moleque. Deixa eu escrever aqui, né? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, se é isso aqui. Não, meu, eu tava olhando. Não, escrever. Peraí, deixa eu escrever aqui junto com vocês para poder calcular. Vou procurar o ativo circulante. Eu vou procurar estoque e vou procurar passivo circulante. Pronto. Vamos lá. Caixa e banco, 200. A segunda, mercadorias, aí eu tenho. Ô, professor, licença. Pois não. Na questão anterior, na letra B, eu percebi que assim, a fórmula é o L comum, que vai ser o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, não é isso? Na anterior, na questão. Aí, a questão anterior. Aí os valores, pelo que eu vi aqui, o passivo circulante é 700, aí está trocado, aí não dá esse valor que está na questão, não. Essa questão aqui que a gente encontrou 100, é? Isso. Seca? É. Não, alguma Aí coisa. na fórmula onde o senhor já resolveu. Sim, acho que é porque, vê só, quando eu botei essa Não fórmula tem aqui, nenhum problema não, né? não, vê só, quando eu botei essa fórmula aqui, deixa eu ver, deixa eu te mostrar aqui, que eu disse assim, faltou completar essa fórmula. Deixa eu ver aqui onde é que ela está. Agora não achei mais, porque eu me lembro que eu tinha botado só o L só ali. Mas você não encontrou 100? Não, encontrei. É só essa letra B mesmo, que não dá 175, não. Não dá não. Não é 175 não. Ela dá os 100. Não deu 100? Você não achou os 100? Daqui a pouco a gente Ela tá falando, professor, e o Oi. cálculo. Ela tá falando que o cálculo é 700 em cima de vezes 700 em... Não, ela tá dizendo que o cálculo é de vezes 700 em cima. Acho que ela tá confundindo, dizendo que o passivo circulante é 700 e ele é 400. Entendi. O que é justamente aqui nessa letra B, com essa questão. Daqui a pouco a gente volta, a gente vê isso aqui, viu? A gente volta aqui, que o nego velho tem o mesmo É raciocínio. só que ela tá dizendo que ela tá dizendo que o passivo circulante é 700 e não é 400. Aí o que o senhor fez está correto. Certo. Aí, tá certo. Ela só inverteu, né? Mas pelo menos os valores ela encontrou os valores certos. Só inverteu a posição. Mas tá bom. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui. É essa que a gente tá. Vamos aqui agora. Vocês comigo. Devagarinho. Vocês me ajudam a calcular aí. A fórmula da liquidez seca, nós já sabe que é AC menos estoque dividido pelo passivo circulante. Então eu vou procurar quem é AC, quem é estoque, quem é passivo circulante. Caixa e bancos, a gente já tem aí que é do ativo circulante, a gente achou 200. Mercadorias também é do ativo circulante, a gente vai achar 620 e vai lá em estoque embaixo, eu coloco mesmo 620, porque trata-se da liquidez seca, eu vou considerar no ativo circulante e depois eu vou retirá-lo. Então eu separei. Então, cliente é do ativo circulante, mais 400. Móveis e máquinas não entra, depreciação acumulada não entra, títulos a receber de longo prazo não vai entrar aqui, porque nessa fórmula não tem nada de longo prazo para a gente botar. Fornecedores, aí eu tenho obrigação num passivo circulante de 1.150. Contas a pagar, aí eu tenho ainda no passivo circulante mais 250. Empréstimo de longo prazo, eu fiz um empréstimo, agora é um passivo de longo prazo, não me interessa isso aí.
capital social não entra, lucro acumulado não entra, vendas de mercadorias não vai entrar, que isso é receita, compra de mercadoria não vai entrar, despesa administrativa não, despesa financeira não, cargo de depreciação não e observação não. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter os 200 da conta caixa, eu vou ter 620 da mercadoria, depois eu tenho 400 de um direito de clientes, móveis e utensílios não entra, eu tenho depreciação não entra, eu tenho títulos a pagar, eu tenho uma obrigação de 200, faltou, né? Botar, não foi? Títulos a pagar, títulos, cadê? Estou ceguinho, doido. Títulos a receber, não, títulos a receber, negão, de 200. Mas é longo A prazo. longo prazo não entra, estão atentos mesmo, é isso aí. Fornecedores, aí aqui vai entrar fornecedores passivos 1.150, contas a pagar 250, empréstimo de longo prazo não entra, capital social não entra, não entra. Bom, aí vem aí a pegadinha para vocês agora. Resolve aí para mim, deu conta aí. Ô professor, aqui deu 0,43. Eu vou botar aí 0,43. Quem O meu também. acha outro valor? Achou dois, achou. Mas, o professor, é porque é fora o estoque, né? Não, o estoque não vai estar incluído no meio. Na forma o estoque sai, né? O estoque sai, né? Mas eu propositalmente essa questão que é para chamar a atenção de vocês. Observa, eu vou perguntar a vocês se eu me responder aí. Qual foi o valor do estoque que a gente botou? 620. Mas não é, certo? 620. Mas não é. Veja Ele por falou que de um não é. estoque final, né? Veja por que não é. É justamente isso aí. A gente tem que ver o comando da questão e ver as observações. Ele está dizendo que o estoque final de mercadoria está avaliado em 780. Presta atenção com vocês agora, viu? Quando fecha o balanço patrimonial, sabe qual é o saldo que vai para ali? O saldo final. É o saldo final que você fechou o balanço no final do ano ou em qualquer período, é o saldo final da conta. É o saldo final da conta caixa, duplicado a receber, mercadoria, é só o saldo final. Portanto, na questão, ele vai pegar o aluno, ele só disse que o estoque era saldo final, agora nas observações. Aí ele disse que o saldo final é de 780. Significa dizer que no lugar de ser 620, é 780. Refaça o cálculo e vai achar 0,99. Aí eu vou mostrar aqui. Ó. Vai aqui. Ó. 200. No primeiro cálculo, a gente fez agora equivocadamente. O primeiro cálculo. A gente botou 200. Aí botou 620. E botou 400. Aí encontrou 1.220. Conforme a gente analisou lá. Aí foi lá no passivo circulante, aí botou um passivo de 1.150 mais 250 e encontrou 1.400. Dividiu um pelo outro e achou esse valor que vocês acharam aí. 0,46, acho 43. O correto é 200 mais 780, que é o estoque final, que ele já deu lá na observação, mais 400, você achou 1.380. O passivo continuou o mesmo, dividiu um pelo outro, achou 0,99, multiplicou por 100, 99%. Então, a resposta da questão, deixa eu ver se está aqui, é essa letra E. É difícil, não é? Agora sim, bota algumas coisas que é para ver se o aluno está atento a essas observações. Por isso que a gente está batendo na tecla. Olhe sempre o comando da questão e se na questão tiver observação, leia as observações, porque na observação tem alguma coisa lá para fazer você errar a questão ou acertar. Tá? Então aí foi essa bichinha aí. Alguma dúvida nela? Vocês já mataram isso, você já sabe fazer isso. Só treinar. Ok, professor. Beleza. Vamos para essa aqui agora. Vamos para o comando da questão. Elaborado análise das demonstrações financeiras dessa empresa, o contador encontrará os seguintes elementos. Aí é para você quebrar a cabeça. Deixa eu mostrar se eu botei as fórmulas aqui. Aí as fórmulas, para saber qual delas aí está correto.
Quando terminar de copiar a fórmula aí a gente passa para a questão lá, viu? Presente do particular, professores brasileiros, solteiro, professor portador e tal, escrito tal, residente na cidade na Vida Bom Pastor, no 28, Tráfico da Rua, Pernambuco, meio, não meia, e constitui seu procurador Leonardo Lins da Silva. Deixa eu olhar qual é a resposta dessa questão, eu nem me lembro mais dela. Deixa eu ver. Quarenta e cinco. Liquidez seca. A liquidez seca é isso? Deixa eu ver. Beleza. Beleza. Ô, professor, Oi. a questão do bancos com movimento é um ativo? Banca conta movimento poderia vir somente a conta assim. Conta banco, ou conta caixa, ou conta tudo. Quando bota assim, banco conta movimento, geralmente é uma conta usada, é uma conta geral usada na contabilidade. Bancos conta movimento, porque ela passa a ser uma conta mãe, aí abaixo dela tem assim, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bandep, aí vai, né? Bandep é no meu tempo, Bandep, Santander. Então, quando vem conta movimento, é uma conta mãe. Significa dizer que ela é o conjunto de vários outros bancos. Então, a gente pode usar simplesmente a conta banco conta movimento ou conta banco, né? Mas é do ativo circulante. Pronto, para você fazer mais rápido, faça aí a liquidez seca, que é o ativo circulante menos o estoque dividido pelo passivo circulante. Vê se encontra aí 1,07. O professor, financiamento bancário é do passivo, É né? passivo. A palavra financiamento é sempre passivo, viu? Sempre passivo. Certo. Vou fazer aqui. Seco, ativo circulante, menos o estoque, o passivo circulante. Então, ativo circulante, aí eu tenho 10 mais duplicata a receber a longo prazo não entra, duplicata a pagar, vai ter um passivo circulante de 13
Banco conta movimento tem aqui mais 22. Títulos a pagar, tem um passivo de 9. Não, longo prazo, não está não. 9. Capital social não entra, mercadoria, ele vai entrar aqui. Mais 30 e vai entrar o estoque de 30. Financiamento bancário é um passivo. Contas a receber um direito. Professor, a minha deu a letra A. Todos acharam a letra A? Beleza. Então a resposta é a letra A. Todos acharam a letra A, né? Bacana. Aí eu vou fazer aqui 3 exercícios aqui que vocês vão fazer. Aqui mostrar aqui a resposta, tá aí a resposta, tá? Para vocês. Eu vou mandar material para vocês, aí vocês vão pegar isso aí. Aí, o ativo circulante deu 77 mil, mais o estoque de 30 mil, dividido pelo passivo de 44. Aí vocês calcularam aí e encontrou 1,68, aí deu 1,7 porque vocês arredondaram, né? Quando multiplicou por 100, aí teve outro lá, você arredondou, ok, é 107. E os outros aí, a receita corrente líquida seria 1,75, pá, então achou aí a resposta. Agora, para a gente finalizar, pelo menos essas partes hoje, aí eu quero que vocês respondam essa aí. Essa aí o cara responde, nem cálculo faz. Para a gente terminar a aula. Deixa eu ver, eu vou passar, eu tenho esse para a gente fazer, eu tenho esse e tenho esse. 3 exercícios e a gente termina a aula de hoje. 3 exercícios, eu quero que vocês me respondam essa aí. Qual é a resposta? Meu amigo Paulo, eu já vi que eu vou ter que desembolsar um dinheirinho aí, viu? Jorge, Paulo não, professor, Jorge. Vou desembolsar, Jorge. Olha aí. Relaxa, professor. Relaxa. Veja se pelo menos dá para escapar dos juros. Se conseguir escapar, eu faço só. Se preocupe, não. O juro deve ser bem pouquinho, né, Jorge? Eu nem sei, professor. Eu vou dar uma olhada e qualquer coisa a Olha, gente conversa. eu vou estar amanhã de manhã, Jorge, que amanhã de manhã eu tenho até marcado com um aluno para ir para lá. Porque com Professor, licença. esse negócio do MEC. Deu a letra C. Letra o quê? Letra C. Alguém acertou outra letra aí, gente? Letra B. É, letra B. Veja o que foi que a colega primeiro respondeu. Atenta, vê só. Ele quer saber a liquidez corrente. Liquidez corrente é o ativo circulante sobre o passivo circulante. Isso é fato, morreu. Você já sabe isso. O ativo circulante ele está dizendo ali que é 3 mil, tá certo? E o passivo circulante lá do outro lado está dizendo que é 1.500. Foi o que a colega fez. Só que ele comprou a prazo 1.000. Então, se a empresa adquirir 1.000 de mercadoria, essa mercadoria vai entrar onde? No ativo circulante. Então, vai para lá, não é mais 3 mil, passa a ser 4 mil, porque mercadoria faz parte do ativo circulante. Vocês já matam isso. Então, não é mais 3 mil, 4 mil. De mercado, só que ele comprou a prazo. Comprou a prazo, aí não diz aqui que é do longo prazo, para vender a prazo, índice de liquidez corrente. Então, se ele comprou a prazo, ele está devendo 1.000. Aí 1.000 vai entrar no passivo. Aí você vai dividir 4 mil por 2.500, aí vai encontrar 1,6. Colega, eu acho que mais alguém fez certíssimo cálculo. É isso aí, ativo circulante ou passivo circulante. Agora, tem que estar atento a esses comandos de questão. Assim, tem que estar atento a isso. Ó. Ô, professor, é 1,6 ou 2,6? É 2,6, né? Deixa eu calcular aqui. Eu não calculei. É porque eu achei 2,6. Então, deixa eu calcular. Peraí. Aí eu vou ter 4 mil, né? Dividido por... É 1,6. Por 2.500. 1,6. Letra B. Então, deixa eu esclarecer aí, porque pode ficar com dúvida. Alguém deve ter ficado com dúvida. Embaixo tem assim. Embaixo do quadro aí tem assim. Se a empresa adquirir 1.000 de mercadorias para revenda,
Significa dizer que ela vai levar 1.000 de mercadoria lá para o ativo circulante, para revenda. Adquiriu revenda a prazo, ou seja, ela comprou a prazo. O índice de liquidez corrente será, olha só, lá no ativo circulante do quadro tem 3.000, ativo não circulante 3.000 e o total 6. O que me interessa para saber a liquidez corrente é só o ativo circulante. Então, eu tinha 3.000. Mas como ela comprou mais 1.000 de mercadoria, e mercadoria faz parte do ativo circulante, então não vai ter só 1.000, não vai ter só 3.000, vai ter mais 1.000. Então vai ter 4.000. Tá? Desde que já tinha lá, mais 1.000 que ela comprou, 4.000. Só que ela comprou a prazo. Então, no passivo circulante, ela já devia 1.500 e vai dever agora mais 1.000. Então, vai dever agora, ficar devendo quanto? 2.500. Aí você vai pegar 4.000, vai dividir por 2.500, aí vai achar a letra B, 1,6. Ah, sim, professor. Né? Essa você sabe fazer. Questão Agora sim eu entendi. questão é só treinar, é só treino, né? Aí no caso vai entrar 1.000 no ativo circulante e entrar 1.000 no passivo circulante. Perfeito. Perfeito. Por isso que eu digo a você o tempo todinho, leia as observações e comando de questão. Leia a observação. Até essa observação aí matou, né? Vamos para mais um, né? Para faltar essa mais outra e essa daí. O que é que ele quer? Primeira coisa, comando da questão. Analista de regulação, especialista em ciências contábeis, administração, economia e tal. O índice de liquidez seca da companhia, ele quer o índice de liquidez. Aí eu já sei, liquidez seca. É o ativo circulante menos estoque dividido pelo passivo circulante. Qual é a resposta? Chamar a atenção de vocês aí, porque aí também tem outra pegadinha, né? Circulante menos estoque dividido pelo passivo circulante. Se errar essa, acaba errar um negócio desse na prova, se eu botar, aí eu reprovo logo o cabo, né? Reprovo logo, que é pro cabo não me fazer Seria a mais. letra B, professor? Deixa eu fazer aqui, não sei a resposta não, deixa eu fazer aqui, assim. Também achei B. Estou fazendo aqui, deixa eu ver aqui. Letra B, porque no cálculo você vai encontrar 0,6, correto? Mas aí para percentual vai dar 60%, justamente em letra B. É porque não multiplica por 100? Perfeito. Né? Porque ele pediu em percentual. Sempre atento a isso também, pode não pedir em percentual, viu? Ficar atento aí. O que é que a gente tem que ficar atento aqui? Observe que o ativo circulante de 450 mil, o estoque de mercadoria está dentro dele. Né? Ele só deu 450 mil porque ele levou em consideração tudo que está do circulante aqui, é do ativo. Então, o estoque está lá. Perfeito. E agora a última questão para a gente ir descansar por hoje. Eu trabalhar aqui ainda hoje. Não sei que hora eu vou terminar, não, mas para sustentar, arrumar a bolachinha das crianças não é fácil, não. Isso. Ô, professor, se eu voltar à questão anterior, só para eu Volta, tirar o print. volta. Aqui tá bom? Tá, né? Pronto, pode passar. Beleza. Como o material está com vocês aí, eu boto no grupo. O que é que ele quer? Ele é assim, na lista tal, índice de liquidez geral da empresa. Pronto, índice de liquidez geral. Como é a fórmula? LG é igual a ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo, que é aqueles direitos de longo prazo. Dividido por quem? Pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Calculei isso não, deixa eu calcular isso aqui. Deixa eu calcular, deixa eu ver. LG é igual a ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, quem é AC, quem é ARLP, quem é PC e quem é PNC. Então, assim, vamos lá. É banco, beleza. Veículo não é, terreno não é. Aplicações financeiras de
curto prazo. 2000. Eu ver se mais embaixo tem alguma coisa do circulante. Não, custo, não. Estoque de mercadoria. Cara, tô lá embaixo, só para ferrar o cabo. Estoque de produto. Ah, tem uma pegadinha para vocês aí. Produto acabado. Ok. Agora vamos para capital, receita de dividendos a pagar. Fornecedores. Empréstimo de longo prazo. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu não tô vendo. Mas
Esse material que eu vou mandar para vocês, aí se tiverem tempo, aí dê uma lida nas questões que vão aparecer aí embaixo, que tem alguns pontos que eu não expliquei a vocês ainda. E a gente começa invertendo essas questões aí. Alguém já? Talvez tenha alguma conta aí que vocês estejam com dúvida. Vamos resolver? Vamos lá, colega, resolver isso? Ok. Olha só, primeira coisa, como ele está pedindo a liquidez geral, né? A gente primeiro vai escrever a prova da liquidez, a fórmula da liquidez geral. Né? LG é igual ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo, denominador. Embaixo aí nós temos passivo circulante e passivo não circulante, né? Deixa eu ver se ela tem aqui no final. Deixa eu ver essa fórmula. É essa última fórmula aqui da letra D.
Essa última fórmula da letra D é a fórmula que a gente vai trabalhar com ela. Pronto, aí eu vou procurar saber qual é o valor do ativo circulante, do ativo realizável a longo prazo, do passivo circulante e passivo não circulante. Pronto, então vamos lá, devagarinho, a gente vai matar agora. Vamos lá. Eu vou dizendo e vocês já vão fazendo o somatório. Banco conta movimento. Então, a conta do ativo circulante. Confere? Então, entrou 12 mil. Vamos para baixo. Veículo. Veículo não entra. Terreno. Não entra. Aplicações financeiras de curto prazo. Entra. Se fosse de longo, não entrava não. Curto prazo entra. Então, no ativo circulante vai entrar mais 122. Continuando. Vamos continuar ainda no ativo. Capital social não entra, que é lá do passivo. Receita não entra, pau não entra. Vamos para aqui para baixo. Capital social a integralizar, 20, não entra. Capital custo de produto vendido, não entra. Estoque de matéria-prima, aí aqui entra. O estoque é a mercadoria para revenda de indústria, estoque. Então entra no ativo mais 18. E o produto acabado, cadê? Estoque de produto acabado, também é do estoque, se é para vender, então entra mais 85. Pronto. Aí termina as contas lá do ativo, porque não tem mais nada do ativo, não tem realizável a longo prazo, não tem nada. Então, quando eu somo esse ativo aí, já vou encontrar 237. Agora vamos para o passivo. No passivo aí eu tenho. Observe que no passivo está lá na coluna de crédito. Deixa eu ver no passivo. Capital social não entra, receita não entra, dividendos a pagar, 23 mil, entra, 23 mil entra. Dividendo a pagar é a participação dos sócios da empresa. Aí terminou o período, aí o sócio tem direito de receber aquela parte, aí na contabilidade bota lá no passivo, que é para poder repassar para os sócios. Dividendo a pagar, portanto é conta de passivo. Como não disse que é de longo prazo, então curto prazo, 23 mil. Aí aqui a gente continua, cadê 23 mil? Vamos para debaixo. Fornecedores, outra obrigação de 185 mil. Não diz que é de longo prazo, portanto, curto prazo, 185 mil. Vamos para baixo. Depreciação acumulada, não conta. Aí vem empréstimo de longo prazo. Aí entra empréstimo de longo prazo, porque o denominador é o passivo circulante e não circulante. Abaixo não tem mais nada. Aí você vai somar aí e vai encontrar 367. Quando você dividir, vai achar 0,64. A resposta da questão, a letra D de dado. Ô, professor. Oi. E essas receitas de vendas? Aí são conta de resultado, aí não entra não. Conta de resultado. Conta de resultado, okay. Aí não entra não, né? Errei nessa miséria. Não, mas é treinar, mas a gente está treinando, bacana. É conhecer só as contas, né? Aos pouquinhos a gente vai esclarecendo as coisas, aí entra. Observa aí custo da mercadoria não entra, né? O custo do produto vendido não entra, porque é conta de resultado, isso é despesa, receita. Lá a receita já está falando que é receita. Depreciação, que é despesa, não entra, né? Então, mesmo de conta aí que não entra aí, para a gente estar trabalhando só com as contas que a gente já conhece. Tá? Então, a resposta aí seria D de dado. Pronto, colega, a gente fica por hoje. Alguma dúvida aí a gente esclarece por enquanto. Mais uma vez eu vou terminar aqui, eu já disponibilizo o material para vocês no grupo. E a demora é só botar o vídeo aqui no YouTube para que nós possamos vocês dar uma olhada, se quando tiver tempo, tiver alguma dúvida, dá uma olhada no vídeo.